Cobertura Eleições 2022 é com a Verde Vale FM. Desde as 6 da manhã do domingo, 2 de outubro, o jornalismo estará trazendo as primeiras informações de Mineiros, Goiás e do Brasil. Durante todo o dia, estaremos acompanhando o processo de votação na 21ª Zona Eleitoral com as nossas equipes nas ruas, trazendo todos os detalhes. Estaremos conectados com as rádios de todo o sudoeste goiano e da capital. Flashes ao vivo, entrevistas, comentários, mesa redonda, tudo pela 103,7 e nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook e IPTV. Na apuração, a partir das 17 horas, links diretos com o TRE e o TSE. Aqui você vai saber primeiro quais foram os eleitos e onde haverá segundo turno. Um show de cobertura para você, ouvinte Verde Vale de Mineiros e toda a região. Verde Vale FM. Cobertura total das eleições 2022. Oferecimento: Mercadão da Eletrônica, a maior e melhor loja da região em produtos eletrônicos, instrumentos musicais, elaboração e execução de projetos em sonorização de igrejas, salas comerciais e residenciais. E vem aí, dia 24 de outubro, mais um evento do Mercadão da Eletrônica, workshop de guitarra com Sidney Carvalho na CDL. Meio-dia e 7, voltamos então na cobertura das eleições 2022 aqui em Mineiros, trazendo todas as informações desde as 6 horas da manhã. A equipe de jornalismo da Verde Vale FM nas ruas, acompanhando o que acontece nesse processo eleitoral de 2 de outubro, eleições gerais no Brasil. E nós trazendo informações, claro, não só da 21ª Zona Eleitoral, que compreende aí as cidades de Mineiros, Portelândia e Santa Rita, mas também trazendo informações de todo o estado, de todo o Brasil. Estamos acompanhando como transcorre as eleições até este momento. Trouxemos aí várias informações para você desde as 6 horas da manhã e também, como havíamos programado nesse processo de cobertura, teríamos aqui agora às 6 horas, aliás, ao meio-dia, né? Essa mesa redonda, onde a gente vai fazer um balanço do que já aconteceu, do que já foi noticiado, para que você se intere da manhã de votação aqui na cidade de Mineiros, através, claro, dos nossos repórteres que estiveram na rua, trazendo essas informações. Então, essas percepções trazidas por eles, que estiveram aí nos locais, nas sessões de votação, obviamente que traduz o que está acontecendo neste momento e quais são, diante dessas constatações feitas, uma projeção do que pode acontecer aí no período da tarde, né? O que pode acontecer, qual é a perspectiva de término de votação diante do que já foi constatado aqui no período da manhã. Então, antes de nós começarmos a falar aí a respeito do que acontece aqui na cidade de Mineiros, o que aconteceu no período da manhã, a gente tem as nossas rádios co-irmãs que participam conosco, trazem informações, e hoje talvez você tenha percebido, né, que nós tivemos aí poucas ou nenhuma participação externa, porque ao fazermos contato com essas rádios, principalmente aqui do sudoeste goiano, né, nos foi relatado que as mesmas irão fazer esse acompanhamento das eleições somente a partir das 16 horas, quando estiver próximo aí do encerramento da eleição e propriamente dito do processo inicial de apuração dos votos. Então, a Rádio Verde Vale FM, mais uma vez, na vanguarda do seu jornalismo, né, optou por trazer as informações durante todo o dia, para que você tenha essas informações no momento em que elas acontecem. E nesse momento nós temos já a participação do nosso companheiro de trabalho, do nosso amigo, o repórter Carlos Henrique, ele que é da Rádio Difusora de Jataí, e vai trazer informações para nós a respeito aí do que aconteceu nessa manhã lá na cidade de Jataí. Bom dia, Carlos Henrique, bem-vindo à programação aqui da Verde Vale. Muito bom dia, Wesley Pereira, um abraço para você ligado com a Rádio Verde Vale FM de Jataí com as informações da eleição 2022. Nós estamos desde as 8h30 também aqui em Jataí, transmitindo a eleição, fazendo a transmissão ao vivo para toda a população jataiense e região. Eu trago inclusive a minha experiência, Wesley, acabei de votar aqui no Colégio Davi Ferreira, parte alta de Jataí, onde inclusive o seu colega Léo estudou por um bom tempo comigo aqui em Jataí. Pois é, acabei de voltar aqui no Colégio Davi Ferreira, parte alta da cidade.
a fila não é tão grande neste momento. Parece que o pessoal começou a ir para a fila mais, né? O pessoal preferiu votar um pouquinho mais cedo para ficar tranquilo à tarde. O que atrasa um pouco é porque a eleição desse ano é diferente da eleição municipal. Com isso, você tem que votar 5 vezes, naturalmente, que vai atrasar um pouquinho mais. A questão da biometria também tem atrasado um pouco para o andamento fluir, né? Para fluir melhor a votação, porque acaba que algumas pessoas, o sistema de biometria acaba não dando certo, e com isso as pessoas têm que fazer ali uma assinatura, enfim, como é a tradição, caso a biometria não dê certo. Aqui em Jataí, em relação à segurança pública, tranquilo nesse momento, pelo menos as informações que obtivemos aqui junto à polícia, junto ao Corpo de Bombeiros, e qualquer informação, a gente volta na programação da Rádio Verde Vale FM com mais informações. Por enquanto, tranquilo, esperamos que seja assim até o final, até às 5 horas da tarde, onde se encerra a votação, e torcemos para que seja da mesma forma também no momento da apuração dos votos, até concretizar e anunciar aí os eleitos pelo nosso país. Grande abraço a você, a todos os ouvintes. Nós estamos aqui, após qualquer informação, estamos à disposição. Grande abraço a todos. Agradecemos então ao nosso colega, ao nosso amigo Rádio Coirmã, Rádio Difusora de Jataí, Carlos Henrique, trazendo as informações aí da cidade de Jataí, nesse processo de votação agora no período da manhã. Então vamos bater um papo aqui com os nossos repórteres, os nossos colegas de trabalho que estiveram aí na rua durante o período da manhã, trazendo informações a respeito aí do que aconteceu, aonde eles estiveram, quais foram as impressões e o que está levando, né, a impressão de cada um, quais são os motivos que estão aí provocando esse aumento de fila, esse atraso na votação. Carlos Henrique acabou aqui também de relacionar e de manifestar que lá na cidade de Jataí também problemas de biometria também estão atrasando, e como eu disse aqui, parece que é um processo no estado inteiro. Ainda não temos uma visão de Brasil, vamos acompanhar a partir de agora também a esse respeito, mas parece que é uma coisa meio generalizada. Léo Souza, a sua manhã de hoje, você e a Iro estiveram em vários colégios eleitorais, acompanharam, conversaram com o promotor eleitoral e obviamente também que está latente agora, a partir de agora, essa questão das filas, diante do que você viu, a expectativa, quais são os problemas, né, que podem estar ocasionando esse aumento de filas e a expectativa diante disso para o período da tarde. Sim. Olha, eu passei no Centro Cultural Santo Agostinho e a informação de 3 sessões, a 14, 87, 91, um pouco mais lenta, né, pela quantidade de eleitores que votam nessas sessões. O presidente da sessão, a única coisa que me relatou, Wesley, foi a respeito da falta de cola, né, a falta dos candidatos, o eleitor chegar na urna, né, sem ali os candidatos definidos, sem os números previamente definidos, isso causando um certo atraso ali na votação. Já no colégio Otalécio, né, muitas pessoas falando que chegaram às 8h30, 9 horas, nós passamos por lá por volta das 11 horas, um pouco antes, né, e as pessoas falando sobre a biometria, né, que a gente falou agora há pouco no bloco anterior, sobre a biometria, que às vezes nessas 4 tentativas quase ninguém estava pegando a biometria, né? Eu até questionei a presidente lá a respeito se era possível a presidente da sessão ou o presidente da sessão pedir uma substituição, mas parece que a orientação é tentar 4 vezes e aí a partir de 4 vezes aí não conseguindo fazer esse procedimento ou autorizar, né, o mesário, o presidente da sessão autoriza ali através da biometria dele, ou pode pôr o eleitor para fazer a assinatura também, né? E segundo informações dessa sessão, é que não é só dos idosos, né? Porque também, assim, a biometria, a gente sabe que, por exemplo, um machucado ali, né, atrapalha a leitura, às vezes, né? Às vezes dos idosos, eles... O desgaste também, né? Às natural, vezes né? As pessoas trabalham com trabalhos manuais e desgasta o próprio suor, né? Acaba desgastando essa questão da impressão digital. Mas elas relataram que era quase que geral, não era só assim de um público específico, né? E essa questão também dessa falta dos números pré-definidos também tinha causado um certo atraso. Números de idosos em algumas sessões assim um pouco maior que outros colégios, também causando uma certa lentidão. E assim, eu conversei com alguns eleitores, algumas pessoas falando assim,
que às vezes as pessoas que são convocadas, a gente sabe que no Brasil as pessoas que trabalham são convocadas, né? E muitas pessoas trabalhando pela primeira vez nas eleições, então às vezes fica meio perdido ali, né? E aí eu não sei se parte do anseio do eleitor de querer justificar esse atraso, a lentidão em algumas votações, ou se realmente isso é um fato, mas foi o que a gente ouviu de alguns eleitores ali na fila. Repito, como falei no bloco passado, alguns inclusive desistindo de votar no período da manhã, né, para voltar à tarde, mas a grande maioria, mesmo com sol, mesmo com o cansaço físico ali de ficar em pé ali, né, da fila, e aí tem fila fora do colégio e depois dentro do colégio, alguns com cobertura, até dá uma amenizada, mas mesmo assim, muita gente lá firme para fazer a votação, até para essa questão, né, de ficar livre na parte da manhã. Ero Siqueira, sua impressão sobre isso? Só fazendo, dando um acréscimo aqui, a informação que o Léo traz principalmente sobre a escola Otalécio Alves Irineu. Nessa escola há as sessões 42, 43, 44, 45 e 74. Uma observação, Wesley Pereira e ouvintes, é que no Colégio Otalécio existe a sessão 43. A sessão 43 é a sessão temida, porque tanto nas eleições majoritárias quanto nas eleições municipais, essa sessão sempre foi desse jeito. Eu estive lá dentro e segundo os mesários, 387 pessoas votam nessa sessão. E aí a gente não sabe o mistério que existe na sessão, porque ela sempre foi a sessão mais lenta e a sessão assim que tá com filas, as maiores filas lá do Colégio Otalécio. Os secretários disseram ali que, por exemplo, é uma sessão que contém mais idosos, né? Sessão que contém também deficientes físicos e o secretário disse, por conter mais idosos, eles são mais lentos, né? Nesse processo de eleição. Tem a digital, como vocês já disseram aqui, com o passar do tempo, a digital vai falhando e por isso tem aquela coisa de todo problema com a biometria e por isso essa sessão 43 é a sessão temida do Colégio Otalécio. Até alguém falou assim, olha, eu vou voltar à tarde, né? Mas eu tô achando, Daliana, Léo, Jota e Wesley, que a mesma ideia que o pessoal teve de votar cedo vai ter a mesma ideia de votar à tarde ali num certo período e vai acontecer mais uma vez essas filas, né? E assim, pelo que a gente percebe, essas filas vão continuar até o fim, né, desse pleito da eleição majoritária de 2022. Olha só, Wesley, nós tivemos aí circulando também em outras escolas e pelo que eu vi, houve a substituição de um mesário, né? Eu e a Daliana foi lá no Colégio José Alves de Assis, né? Sim. Isso, e a pessoa que foi a escolhida para ser a mesária, né? A mesária substituta, não teve assim, né? Esse apreço de receber essa notícia. Olha, você vai ser mesária. Chegou cedo, né? Chegou cedo, né? A primeira da fila, é isso que acontece, né? Pessoa vai... O Jota já havia falado sobre essa situação, né? Que as pessoas, elas podem ser convocadas pela justiça. Exatamente. E não é convite, é não, convocação. Não, é uma convocação. Se ela não tiver uma justificativa plausível para não permanecer como mesário, ela realmente tem que ficar lá. Mesmo contra a vontade. Mesmo contra a vontade, né? Fazer o quê? Inclusive, hoje na nossa conversa com o doutor Marcelo Miranda, que é o promotor eleitoral aqui da nossa cidade, ele havia dito que, assim, a boa parte não aceitaram, né? Fazer esse serviço para a Justiça Eleitoral, porém, alguns, né? Registraram a situação de que estavam com Covid, né? Para não comparecer, né? Na votação de hoje, né? Para não ser mesário na votação de hoje. Olha só, gente, lembrando, eu quero falar para você agora, Jota, lembrando que os casos de Covid aqui na nossa cidade estava zerado. É zero, mas aí, né? Eu publico os boletins, misteriosamente hoje houve aí um surto.
E essas pessoas terão que comprovar realmente, né, o motivo. Posteriormente, não é simplesmente dizer eu estou e pronto. Terão que comprovar. E é a parte mais complicada um pouquinho. Isso, mas isso que eu tava falando pra vocês. Hoje houve um surto, viu, gente? Zerado, mas houve hoje um surto de Covid aqui na nossa cidade. E aí, nessa questão que o Jota falou de ter que comprovar, tem duas situações. A pessoa, ela tem 60 dias, né, pra justificar o voto. E ela vai lá anexar alguns documentos ali de um exame que comprove que ela tá com Covid. E se o juiz, ele decidir que não vale a justificativa, então a pessoa vai ter que pagar a multa, né? Uma multa simbólica, mas aí tá passível dessa situação, né? Mas é aquela coisa, né? É uma multa simbólica, são quantos reais, Jota? R$3,50? R$3,51. Só que eu falo pra vocês, é uma multa simbólica que causa uma raiva tão tremenda no ser humano, porque eles... Né? Isso é pra quem deixa de votar. Agora, pra quem não comparece ou não consegue justificar, eu já não tenho o número. Porque a pessoa tem que ir ao banco, faz isso, faz aquilo, sobe na justiça eleitoral, nossa, só isso aí já não vale a pena. Vai votar, que é mais fácil, vai fazer a justificativa, que é mais fácil. Tava conversando agora com o doutor Marcelo Miranda, que é o juiz eleitoral, e pedi para ele fazer um balanço, né, dessa parte da manhã, na 20ª zona eleitoral, que compreende os municípios de Alto Araguaia, o município de Santa Rita, Portelândia e Mineiros, né, 21ª zona eleitoral. Ele disse que tudo ocorrendo na mais perfeita normalidade, né? Ele está dizendo que as pessoas estão reclamando das filas, mas essas filas estão sendo registradas em todo o país, né? A grande dificuldade que está acontecendo nessa eleição aqui na 21ª zona eleitoral é quanto à dificuldade dos eleitores, que é isso que vocês já têm mencionado, né, aqui no programa, é o idoso, ou é o analfabeto, a pessoa que não tem muita compreensão, né, desse pleito, e também esse tanto de candidatos confunde mesmo. O pessoal está falando aqui que há relatos de gente tendo que 15 minutos para uma pessoa votar ali naquela sessão. Entrou em contato com você, né, Dalina, falando desse tempo, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê, né, por meio desse relato que simplesmente não é bem um problema só da biometria. Porque, ou seja, se a pessoa ficou lá, teve 2 relatos, em um caso ficou 15 minutos, depois ficou 25 minutos. Então, assim, se a pessoa ela ficou esse tempo, ela já passou pela biometria, então algo estava acontecendo lá que ela não estava conseguindo concluir o seu processo de votação. E aí fica aquela pergunta, né? O que os mesários ali envolvidos naquele processo podem fazer diante dessa situação para acelerar o processo? Né? Porque tem que se ter, né, ou se estabelecer, se isso já não é preconizado aí pela lei eleitoral, mas tem que se haver um bom senso por parte daqueles que regem o processo, né? Ou seja, a Justiça Eleitoral Local, no sentido de um tempo, vamos dizer, aceitável, que não vá complicar todo o processo de votação. Não é que nesse movimento você quer alijar alguém do processo de votar. Não é isso, não é cercear o direito de ninguém. Mas venhamos e convenhamos que se você gasta normalmente de 3 a 5 minutos para votar, eu acho que nem isso, é muito mais rápido. Mas mesmo assim, se você um fica 15, outro fica 10, outro fica 20, outro fica 25, ou seja, qual é o tempo tolerável, né? Até para que os mesários e presidentes de sessões possam também tomar medidas, né? Baseado em algo que a justiça estabeleça ou que a própria Justiça Eleitoral Local aqui da 21ª zona estabeleça, e aí ele se baseia em algo legal, não que seja uma iniciativa própria que depois ele pode ser às vezes questionado porque cerceou alguém do seu direito de voto. Isso. Exatamente. Só lembrando aí que o tempo médio para a votação de cada pessoa, estimado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral, é de 15 segundos. Numa votação normal, a partir do momento em que ele chega à frente da urna. Seria aí um tempo considerado normal, 15 segundos. Pois é, então se você partindo dessa premissa, né, de que 15 segundos, vamos pôr 1 minuto, né? Vamos pôr com toda a dificuldade, né? 1 minuto para 10, para 15, para 20, para 25, quer dizer, então se nós levarmos em consideração 1 minuto e uma pessoa gastou 25 minutos, 24 deixaram de votar naquele período, né? Então veja só as consequências, é um efeito cascata, né? O problema começa pequeno, ele vai se avolumando e pela narrativa de vocês até agora, há de se perceber que muitos dos que estão desistindo de votar no período da manhã irão votar no período da tarde. Ou seja, há uma possibilidade real de que essas filas enormes permaneçam. Isso, e olha só, outra
outra observação do doutor Marcelo Miranda, já falei aqui da normalidade, na perfeita santa paz de Deus, essa eleição majoritária, a dificuldade dos eleitores, que a gente acabou de discutir aqui, e também as dúvidas em relação à justificativa. Nós havíamos falado, né, durante toda essa cobertura na parte da manhã, que existe um ponto específico que é para a justificativa. Porém, os outros colégios eleitorais também estão fazendo essa justificativa. E as pessoas, né, que fazem, pegam ali o papel, preenchem os seus dados, têm que ir para a fila para registrar esse voto da justificativa, Exatamente. né? E aí gera outra fila. Portanto, a gente pede para que essas pessoas que vão fazer a justificativa procure esse ponto aí que é a Escola Maria Eduarda Condinho Filgueira. Lá também tem essa fila extensa, porém, né, a maioria do que está acontecendo lá é somente para justificativa, né? Ou seja, digamos que o processo então para justificativa demora tanto tempo, né? Então vai para lá que é mais fácil. Na Escola Maria Eduarda Condinho Filgueiras também tem a seção 159, que já era lá da própria escola mesmo, e é só isso que está acontecendo lá. Como a gente disse, as pessoas lá quase nem se conversam, né? Eu acho que lá, a Escola Maria Eduarda, é o lugar que mais está reinando a paz nesse período de eleição. Na eleição passada, Wesley, todas as sessões eleitorais do Colégio Arquilino, porque na época o Colégio Arquilino estava em reforma, na eleição passada todas as sessões foram transferidas para o Colégio Maria Eduarda Condinho Filgueiras, né? Agora, o Colégio Arquilino já terminou essa reforma, então todas as sessões do Colégio Arquilino continuam no Colégio Arquilino, e lá no Maria Eduarda somente a sessão 159 que está, né? E a escola está sendo voltada aí mais para a justificativa. E aí nós fomos também para a Escola Santo Antônio, lá no bairro Popular, que foi assim, eu acho que digamos que a coisa mais fora aqui do curso, né? Que teve ali a sessão 83, né? Que teve a sua urna paralisada, né? A paralisação aconteceu às 9h37, né? Nós chegamos lá juntos já com os fiscais, inclusive por causa dessa paralisação aqui, a fila ficou mais quilométrica ainda, as pessoas muito nervosas, porque tem algumas escolas aqui em Mineiros que é coberta, né? O pátio ali da escola é coberto e assim, muito calor, né? Muita gente na fila e fica aquela coisa do calor humano, todo mundo vai ficando nervoso. Abafado. Abafado. Quando a gente chegou ali, daí a gente chega, a pessoa fala, Verde Vale, como se a gente fosse resolver, mas não. Nós só fomos ali mesmo para trazer essa informação. E no momento que houve a paralisação ali da urna da sessão 83 na Escola Santo Antônio, 15 pessoas haviam votado, né? E aí começou também todo esse burburinho em relação, mas essas pessoas votaram e o voto não vai ser contabilizado. Não, né? Houve a troca da mídia dessa urna e os 15 votos que haviam sido registrados continuam normalmente, né? E aí o restante, lá nessa sessão, 337 pessoas votam naquela sessão e o restante poderiam votar ali tranquilamente. Após a troca dessa mídia, né? A votação aconteceu normalmente, mas com essas filas quilométricas. E é isso que a gente vê, Wesley, ocorrendo tudo perfeitamente, porém as filas gigantescas e a dificuldade dos eleitores em votar nesse pleito. Daliana, nas sessões pelas quais você e o Igor passaram, a visão é diferente do que já foi narrado aqui ou a perspectiva é a mesma? Bom, sem dúvida é a mesma situação, né? A gente passou ali no Colégio Estadual Deputado José Alves de Assis, que é o maior colégio eleitoral de Mineiros, né? Então ele tem 13 sessões e a gente fez ali por volta de 10h30, 10h45, a gente fez só para ilustrar essa situação que a gente está falando aqui, da demora, vamos trazer então alguns dados, né, para a gente ter noção do quanto está demorado ou não. Então ali no Colégio Estadual a gente fez ali uma pesquisa ali em algumas sessões. Das 13 sessões a gente passou em 6 sessões e o que a gente viu, essas sessões elas têm aí uma média de 390, algumas 394 eleitores, né? Cada sessão dessa são cerca de 390 eleitores. E a média que a gente fez aí até as 10h30 da manhã
era que de 20% apenas desses eleitores de cada sessão que tinham votado, né? Então, Baixíssimo, né? É um número muito baixo, né? Inclusive, o Jota comentava aqui também um pouco mais cedo, em comparação com as eleições municipais, geralmente tem uma média de 45% nessas primeiras 2 a 3 horas de votação. Então, em comparação aí com a eleição municipal, é um número baixo, né? 20%. Então, a gente baixo. Percebe essa situação, né? Teve algumas dessas sessões, a sessão... Aqui a gente não anotou o número, né? Enfim, a gente pegou mais a nível de informação, mas uma delas tinha apenas 16% dos eleitores tinham votado até às 10h45 da manhã, né? Então, assim, realmente está lento, todo mundo está reclamando dessa situação. Na Escola Coronel Carrijo também a gente passou e lá a gente viu que uma eleitora, ela foi convocada também de última hora, igual a Iru falou dessa situação que teve no colégio estadual. Lá também aconteceu, Iru, essa eleitora, ela foi convocada ali de última hora, né? Em função do não comparecimento de uma das mesárias, né? Não ficou muito satisfeita ali, né? Visivelmente, mas é um risco que a pessoa chegando cedo para votar, ela corre, né? De ser ali captada na hora. Inclusive, o presidente dessa sessão falou que tinha outras pessoas na fila, só que aí eram militares e também uma outra situação que ele justificava que eles não poderiam trabalhar, né? Mas realmente está bem lenta. Então, esse dado que a gente traz aí, né? Até as 10h30, 10h40, apenas 20% do eleitorado nas 6 sessões que a gente pesquisou que tinham votado, apenas isso. Se a gente levar em consideração percentualmente, né, esses números que a Daliana está levando, e a gente ser assim muito generoso, aumentar isso aí para uma base de 30%, né? Pegando um pelo outro, vamos supor que 30% do eleitorado votou aqui em Mineiros no período da manhã. Hoje a gente estava falando que são 48 mil, quase 49 mil eleitores em Mineiros. Se você pegar percentualmente 30% desses 48, quase 49 mil eleitores, ou seja, tá ficando tudo pro período da tarde. Assim, não vamos levar aqui em consideração as desistências, aqueles que não vão votar. Mas, assim, é um número, vamos dizer, exorbitante. Grande e que não tem comparativo com as eleições os pleitos anteriores, Jota. É muito baixa o índice de votação, a gente já acompanhou as outras eleições, já há muitos anos a gente faz esse trabalho e geralmente, principalmente quando é para eleições municipais, onde só se vota em vereador e prefeito, é muito mais rápido, muito mais ágil. Cerca de 50%, 53% já eliminava essa situação na parte da manhã. E como eu disse também anteriormente, como essa majoritária exige aí muitos mais cargos e muito mais números e as pessoas têm uma dificuldade, há um número maior também de abstenção, ou seja, de não comparecimento às urnas ou de desistência. Temos aqui pessoas que passaram mal na fila e disseram, eu tive que sair, porque eu não aguentava o calor, não aguentava ficar ali em pé mais. Essa espera, ela está se dando, como o Léo relatou aqui, sobre debaixo do sol e em pé, né? Realmente a dificuldade física, ela vai ficar visível diante de tempo, porque não é um esperar sentado no ar-condicionado ou na sombra, né? E se termina esse sol e a previsão de chuva se confirma, você falou, aí a situação há de se complicar. Há de se complicar ainda mais e o número, né, de eleitores que não vão comparecer nesse primeiro turno pode aumentar consideravelmente. O número de abstenção. Isso. Agora vocês imaginam, nesse pleito a gente vota em 5 candidatos. Tem eleições que a gente vota em 2 senadores, ou seja, são 6 candidatos, né? E aí, com certeza, fica mais difícil dificulta ainda mais ainda. E dificulta também ainda a eleição, né, de possíveis candidatos aqui da cidade de Mineiros, que a gente sabe que tem um número X de votos para que cada um possa ser eleito, né? Obviamente que os nossos candidatos, aqueles que têm domicílio eleitoral em Mineiros, precisa, né, que obviamente a nossa população compareça maciçamente para que a base, né, de votos, quer dizer, onde ele vai ter o maior número de votos, ele já saia alavancado daqui com um número proporcional de votos maior. Então, quer dizer, não podemos aqui ensejar que tenhamos uma abstenção grande e isso vai prejudicar de maneira geral. Dentro dessa perspectiva da abstenção, falei por volta das 10h30 com um colega aí de trabalho falando da abstenção também na cidade de Jataí. De até umas 10h30, o número em algumas sessões, em alguns colégios, era alto também de abstenção, ou seja, o pessoal estava deixando, como o Jota falou, ou ainda não tinha ido, né? Tava um percentual baixo ali,
ou até, de repente, até desistindo. E com esses fatores externos, né, como o próprio calor, a possibilidade de chuva, pode ser que isso, né, vá complicar ainda mais. Teve um outro caso rapidinho que aconteceu, quando chegava no centro ali cultural, né, saía um casal, né, falando a respeito daquele 1 segundo, né, da urna, e até conversei, eles viram a nossa identificação, né, e eu conversei com eles, e o esposo, né, o homem votou normal, esperou ali os segundos, mas com a esposa aconteceu ali dela tentar confirmar o voto, não confirmar, e aí, né, desmistificando aquele boato de que não valeria ou anularia, ela falou assim, aí carregou novamente o número, a foto, e aí ela apertou novamente o confirma, e aí sim validou o voto. De certa forma, Wesley, também é algo que pode estar ocasionando um certo atraso, essas questões aí. Se você colocar 1 segundo para cada um dos 5 votos, são 5 segundos, né? Para cada eleitor que vota, e aí você vai somando isso aí, tudo acaba colaborando para que essa demora aconteça. Outra reclamação também que as pessoas paravam a gente nas escolas é o seguinte: quando a gente chega no colégio eleitoral, a gente chega nas sessões, estão expostos ali, né? A eresma, né? Dizendo que aquela urna foi aberta com nenhum voto. 0 votos. 0 votos. Também está exposto ali o nome dos candidatos, né? Presidentes, deputados, senadores. Porém, não está, porque nas eleições passadas ficava exposto, né, em cada sessão, os nomes de quem votava naquela sessão. E nesse pleito não está exposto isso. E aí toda hora as pessoas estão perguntando, gente, qual sessão? Eu sei que eu voto na escola tal, mas qual sessão? Né? E gera essa dúvida, e nesse pleito não estava exposto. Na verdade, um conselho que a gente dá, você trabalhando a partir da exceção da regra, é assim: se você votou na sessão número 30 na eleição passada, vá primeiramente na sessão número 30, porque a probabilidade maior é que você esteja ali naquela mesma sessão, né? Isso para você dirimir as suas dúvidas. Caso lá você não esteja, você obviamente será direcionado aí para a sessão para a qual você foi mudado, né? Mas eu acho que isso dificilmente acontece. O que acontece é que as pessoas esquecem também, né? Esquece, porque às vezes a pessoa fala às vezes lembra do local, mas não lembra da sessão. Mas não lembra da sessão, e é isso que acontece. E às vezes a sessão muda de sala. Eu já percebi isso quando só um momentinho. Fazia as coberturas na rua. Às vezes assim, você tá na mesma localidade, mas a primeira sala do pavilhão tal ficava a sessão tal. Se muda, a pessoa já confunde. Tudinho. E assim, ó, nós hoje estamos aqui de plantão, né, nessa cobertura da eleição. Por exemplo, quem tem essa dúvida pode mandar a pergunta aqui para nós. Que as perguntas que a Verde Vale consegue responder, nós estamos aqui respondendo. Porém, tem umas que a gente não consegue responder, que é só mesmo o pessoal do cartório eleitoral para fazer essa pergunta. Inclusive, eles têm um número de WhatsApp, né? O cartório eleitoral de Mineiros tem um número de WhatsApp que você manda a pergunta lá e eles, né, tiram essa dúvida sua. Por exemplo, o telefone do cartório eleitoral, o número de WhatsApp do cartório eleitoral é o 3661-2046. 3661-2046. Esse é o número do cartório eleitoral, número de WhatsApp que você manda a sua pergunta e eles tiram, né, essa sua dúvida. E olha só, Wesley, outra coisa também que chamou atenção nesse primeiro momento foi o derramamento de santinhos, né? Aquilo que a gente todo ano, todo período de eleição, a gente teme, os promotores de justiça, né, pedem aos candidatos para que não façam. Parece que pela entra cidade toda, né? Isso, entra num ouvido e sai no outro, porque as pessoas começam a fazer esse derramamento de santinho. Às vezes, Daliana, às vezes nem é o candidato, porque o candidato assinou um termo lá com a Justiça Eleitoral que não faria. Mas aí os seus apoiadores, né, ou até a oposição, vai lá e jogam esses santinhos para dizer que aquele candidato ali eles poderiam haver uma forma assim de resguardar esse tipo de situação. Por exemplo, ontem teve diversas passeatas, carreatas aqui na cidade, né? Praticamente todos os candidatos aqui da cidade fizeram esses atos eleitorais, né? Isso. Então, se por um acaso eles distribuíram esse material impresso, porque ontem era permitido a distribuição, né? Só não é permitido o derramamento de santinhos. Mas você entregar na mão dos eleitores, até ontem podia isso. Então, talvez eles pudessem, então, não optar por não distribuir,
Porque uma vez que você entrega aquele material na mão de um eleitor, de um cidadão, você não sabe o que ele vai fazer com aquele material. Vamos supor que um cidadão fala, não, me dá aí uma quantidade, me dá aí uns 50, eu vou distribuir aqui para o pessoal, mas aí ele pega aquilo lá e pode jogar na rua, né? Então, uma situação que ele poderia, o candidato, a coligação, se resguardar, se optasse talvez por não distribuir, né? Quem sabe? E aí, hoje ainda falando com o promotor, já no início da nossa cobertura, ele passou um telefone em que o eleitor pode fazer as denúncias, né? Tudo relacionado a esse pleito eleitoral, as pessoas podem mandar, né, ali nesse WhatsApp, que a justiça, a promotoria eleitoral vai tomar conhecimento disso para, né, tomar as providências cabíveis. E o telefone aí, para qualquer dúvida, para denúncia, questões de desordem aqui na cidade e também os derramamentos de santinho, porque teve gente que já mandou aqui para nós, inclusive nós já mandamos também para esse WhatsApp, né, de eleitores que estão fazendo aí o derramamento de santinhos pela cidade. O telefone da promotoria para essas denúncias é o 99203-2963, repetindo, 99203-2963. Se você tem alguma dúvida, alguma denúncia para fazer em relação a esse pleito, manda para esse número de WhatsApp que a promotoria vai procurar saber sobre esse assunto. Olha, outra coisa que eu estou percebendo aqui, as pessoas que estão aí nos assistindo pelas nossas redes sociais, às vezes estão me percebendo que eu estou meio de lado aqui, mas é porque enquanto uns falam, a gente está respondendo o WhatsApp, né? As mensagens que vocês mandam, e a gente está tentando atender e fazer tudo aqui ao mesmo tempo. Não é desatenção com você que está nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais, não. Mas assim, eu tô percebendo aqui, respondendo alguns dos nossos ouvintes e eleitores, e aí é uma coisa também de se verificar, porque a informação prévia que nós tínhamos por parte da Justiça Eleitoral é de que a única mudança em termos de sessões que havia ocorrido do último pleito para este pleito foi a junção de duas sessões eleitorais ali na Escola Polivalente. Se eu não estou equivocado, aqui em termos de números, seria de 99 com a de número 163, que iam ficar numa mesma sala, porque ambas tinham um número pequeno de eleitores. Então, essa nos foi relatada como seria a única mudança em termos da eleição passada. E o que eu estou vendo aqui de relatos, e as pessoas nos perguntando aqui, de que muitas sessões que foram procuradas, né? Muitas sessões, vamos quantificar para também não dar uma dimensão maior do que é. Tipo, aqui já tem umas 3 ou 4 pessoas que estão participando e dizendo o seguinte, olha, por exemplo, eu estou respondendo uma ouvinte aqui que ela disse que a sessão 13, ela foi votar hoje, está lá no Alice, e ela na sessão passada votou lá no Colégio Deputado José Alves de Assis. Então é uma situação inusitada até então pelas informações que nós tínhamos, e que obviamente isso acaba por também colaborar para o atraso das votações. Você vai no lugar e você chega ali, a sua sessão não está ali, você tem que procurar onde é que está a sua sessão, né? Então também temos que verificar isso, e vamos verificar junto à Justiça Eleitoral se efetivamente houve, né, inversão aí de sessões, mudança de sessões, porque até nós poderíamos até estar cometendo um equívoco ao informar de forma errônea do jeito que estamos fazendo, mas foi a notícia oficial que tivemos aí da Justiça Eleitoral de que não havia mudanças nas sessões. Lá no Colégio Professor Alice Pereira Alves, né, o CEPA, funciona as sessões 10, 11, 12 e 13. Exatamente, ela relata aqui que a 13 na última eleição estava no Colégio Estadual e agora está lá no Alice, né? Então essa é uma situação então que a gente tem que verificar, e vamos verificar junto à Justiça Eleitoral. Outra situação aqui, antes que você participe aí, diz respeito a essa questão da biometria, né? A pessoa está dizendo aqui, olha, eu fui lá para votar e a questão da biometria, não quiseram recepcionar o meu voto porque diante das 4 tentativas lá não foi feita a leitura da biometria. Não, você não pode ser impedido de votar. Sim. Se você tem o documento ali com foto, se você tem o seu título de eleitor, e de outra forma você pode provar que você vota naquela sessão eleitoral e que você é você mesmo, isso não é motivo para que você não vote, né? A questão da biometria, ela te isenta, vamos supor, de apresentar as documentações, porque faz a leitura da biometria como se você tivesse o e-título. Se você não tem o e-título, você vota com documento com foto, né? Então é a mesma coisa quando você, por algum motivo, você pode estar com um ferimento no dedo e isso vai impedir que faça a leitura ali da sua biometria, mas isso não impede que você vote.
E lá em cada sessão tem um caderno com o nome, Exato, né, de todos os eleitores daquela sessão. Inclusive lá é onde tiram, né, o recibo, vamos assim dizer. O comprovante. É o comprovante que você votou. Então, por ali também é possível, sim. Então, a orientação para esse ouvinte que está participando conosco através do WhatsApp, se você tem ou seu título de eleitor, ou se você não tem o seu título de eleitor, mas tem um documento com foto, você vai chegar na sua sessão eleitoral e você tem direito sim de votar, independentemente se foi feito ou não a sua biometria. Não, e a tentativa é 4 vezes e aí já parte para a autorização. O mesário, o presidente, ele pode autorizar com a biometria dele como presidente da sessão, autorizar essa votação, né? E assim como foi relatado, e também pode autorizar essa votação através da assinatura, a manual mesmo. Então é só umas 4 tentativas e já tem que passar para o manual. Assim mesmo, porque nem todos fizeram a biometria. Ela foi suspensa por causa da pandemia. Exatamente. Então nem todos colocaram o dedinho ali. Não é esse, né, o motivo de você ser impedido de votar. Olha só, algo que até o FIS, você vai falar? Só acrescentando aqui que em Mineiros, 3.997 pessoas estão sem a biometria registrada. Então essas pessoas também podem votar. Uhum. As pessoas que regularizaram seu título, né? Isso, exatamente, que estão ali legalizadas com o título, né? Só não registraram a biometria. Certo, olha, essa reclamação aqui, esse relato que está sendo registrado, o pessoal está me passando agora, já aconteceu 2 vezes, né? Aconteceu uma lá no Colégio Deputado José Alves de Assis e essa outra está acontecendo lá no Colégio Castelo Branco, né? Até o fiscal acabou de passar a informação para mim aqui. O que está acontecendo? Biometria de um idoso e a data do nascimento dele não bate, né? E aí os fiscais estão se dirigindo lá para o Colégio Castelo Branco para ver o que está acontecendo, né? Com esse caso aqui do idoso, que a biometria dele não registra e a data de nascimento não bate. Leigo que somos, né? Vamos falar que não somos membros da Justiça Eleitoral, mas é um fato perceptível e que pode acontecer da perda da digital, principalmente quando se é idoso. Mas nesse caso, com a presença ali de membro da Justiça Eleitoral e a pessoa estando devidamente documentada com o título de eleitor e um documento com foto que justifique que é ela própria que está ali para votar, acaba sendo irrelevante essa questão. Até é uma questão, vamos dizer assim, da idade, né? Você perde a sua impressão digital, é comum que isso aconteça, mas também não pode ser impeditivo para que você vote. Certo. Uma situação que eu queria até perguntar aqui para a Iro, para o Léo também, que estavam na rua, né? E quando a gente estava andando e visitando os colégios eleitorais, a gente percebeu que o trânsito estava muito intenso, estava assim muito lento, muitos carros passando, estava um pouco caótico, né? A gente não chegou a ver nenhum acidente, nada do tipo, mas o trânsito estava realmente muito conturbado, né? Então acho que fica esse alerta também para a população aí tomar cuidado. Não sei se vocês se depararam com isso, Ero. A maioria esse trânsito caótico acontece mesmo próximo ali aos colégios eleitorais, né? Para estacionar tá um caos, as pessoas, né, no vai e vem ali em frente aos colégios eleitorais quase também não estão tendo paciência, né? Ansiedade a mil, e é isso que a gente vê, né? O momento caótico é mesmo em frente em volta dos colégios eleitorais. Acho que é importante, Léo, a gente observar também que todas essas nossas observações que nós estamos fazendo aqui, o intuito é, obviamente, ajudar na construção, caso tenhamos um segundo turno, que esses equívocos que porventura estejam acontecendo, eles possam ser reparados e nós não tenhamos essas filas enormes num possível segundo turno, caso nós venhamos a ter e tenhamos que votar. E outra situação, né, que eu estava lendo aqui agora há pouco e me lembrei, quando você disse que um dos motivos, né, que pode ser e que realmente compõe essa cadeia que pode estar desencadeando aí nesse processo mais lento de votação, a questão de novatos, né, que compõem ali as mesas, que às vezes são pessoas que estão trabalhando pela primeira vez. É uma constatação que foi feita pela mídia nacional de que nunca se teve tantos voluntários para trabalhar na Justiça Eleitoral. Então diante dos números que foram apresentados, isso eu estou dizendo aqui em números da média nacional, poderia-se dizer dos números de voluntários, sem ser aqueles convocados, que você poderia ter uma renovação de até 80%, né? Olha, um índice altíssimo, né? De 80% de novos servidores da Justiça para esse pleito eleitoral.
Então a gente não sabe como a justiça absorveu tudo isso, né? Como é que ela recebeu, se recebeu realmente esse índice todo, mas também vem colaborar com isso que você disse, quer dizer, uma inovação no sistema de como funciona, porque óbvio, a experiência ela vale em qualquer lugar, em qualquer trabalho ou serviço que você preste. Então, se você trabalhou na eleição de 2020, você já tem um know-how de como funciona aquele equipamento para a próxima eleição. Se você vem cru, a situação é outra. Mas mesmo os mais experientes, Wesley, tivemos mudanças, né? Nessas eleições, por menores que sejam, como é esse caso Acaba aí. sendo novidade para eles também. Para eles também. E eu acho que uma opinião pessoal é a questão da atenção também, né? Todos os mesários voluntários ou convocados, eles são ali, não deixa de repente ali viver um pouco dessa atenção, até porque fala-se muito ou falava-se muito antes no período pré-eleitoral aí nas redes sociais, principalmente, de que essa seria uma das eleições, a do Brasil, uma das mais importantes da história do país. Chegaram até alguns discursos aí relacionando a eleição do Brasil como uma das importantes do mundo. Então, assim, fora essa questão da polarização, não deixa também de causar uma certa tensão ali para quem está trabalhando. Tivemos aí aquela questão do vestuário, né, do uso ali das cores, através das roupas relacionadas aos voluntários, aos convocados, né? Inclusive foi confundido aí que seria para todo mundo. Inclusive, teve também uma questão que quando conversávamos com o promotor, ele falou da questão da justificativa. Aqui em Mineiros existe o local, né, que é orientado para que todo mundo faça essa justificativa lá, né, no Maria Eduarda. Mas, Wesley, eu deparei com uma situação num colégio em que o esposo ficou na fila com a esposa e ele ia justificar. E aí o pessoal orientou ele a subir lá para Maria Eduarda. Então ele ficou o tempo todo na fila e ele orientou a subir para Maria Eduarda. E parece que mesmo depois da orientação e conversa aqui, conversa ali, fizeram a justificativa. O que acontece? Existe uma orientação, né, para que faça a justificativa lá. Mas todas as sessões elas estão aptas a receberem essa justificação. Então eu acho que às vezes perde-se tempo na fila, às vezes, né, para fazer outra coisa, enfim. E aí é importante, né, que a grande maioria dos locais, e lá no Maria Eduarda é um desses, tem uma pessoa bem na porta ali, ó. Você chegou, né, a pessoa já te orienta, e é interessante chegar mesmo nesses que estão mais aglomerados aí, já pedir a orientação. E falando, só passando aqui a régua naquele assunto do trânsito que a Daliana trouxe, tem alguns colégios que tem as ruas mais estreitas, né? Por exemplo, lá no Santo Antônio, onde houve a substituição das zonas, nós tivemos dificuldade de atravessar assim, na mesma quadra ali, porque os veículos estacionam e aí o espaço que sobra na via para o trânsito ir e vir é menor, às vezes não consegue passar 4 veículos, 2 estacionados e 2 ali. Seriam 4 veículos dividindo um espaço mínimo, né? O que a gente não vê, por exemplo, no Otalécio, que a rua é bem larga e aí o trânsito flui mais tranquilidade. Jota. 12:54, né? A respeito aí dessas informações, é bom lembrar que esses mesários, né? Os presidentes sempre recebem treinamentos, mas é na hora do vamos ver mesmo que a coisa acontece, onde começa a acontecer as peculiaridades, treino, a outra né? É o jogo. Exatamente, o treino e o jogo, né? Treinaram bastante e o jogo é complicado. O jogo o coração bate, acelera. E outra situação também é que se tivermos segundo turno, no estado de Goiás é para governador e para presidente, né? Exato. Os outros cargos, Senado, Federal e Estadual, esses aí já elimina agora, nessa votação, né? Nessa primeira fase. Então, vão aí para a segunda fase, se tivermos, é para governador e para presidente. Aí sim, nós teremos uma votação parecida com a das eleições municipais, um pouco mais rápida, tendo em vista que você vai escolher apenas 2 candidatos, né? Jota, você se tivermos segundo turno, a gente repete. Antes que a gente continue aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa análise dessa manhã de votação, você estava me falando agora, parece que o João Maia tem informações para nós. Exatamente, lá João Maia, né, diretor da Rádio Cidade, lá de Alto Araguaia, a gente mantém esse contato sempre e ele, né, tem informações lá daquela cidade também de Santa Rita. Vamos ouvir então. Muito boa tarde para você, J. Pereira, boa tarde, Wesley Pereira, ouvintes da Verde Vale Mineiros. Tranquilidade,
Essa é a palavra. É assim que a gente define a eleição aqui em Alto Araguaia e também em Santa Rita do Araguaia. Nenhum incidente registrado até o momento. Clima tranquilo, as pessoas indo votar, uma respeitando a outra, sem nenhum registro. E a própria Justiça Eleitoral temia, por um clima mais tenso em função da polarização entre os dois principais candidatos, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Aqui também, pela vez primeira, Alto Araguaia e Santa Rita vão às urnas no mesmo horário, em função daquela portaria do Tribunal Superior Eleitoral que unificou para todo o país o horário de votação entre 8 e 17 horas, Alto Araguaia e Santa Rita, pela primeira vez, comparecem às urnas no mesmo horário. Aqui sempre começava 1 hora mais tarde e terminava 1 hora mais tarde, em função do fuso horário, do horário de Mato Grosso, que tem 1 hora de diferença para Brasília. Outra particularidade aqui das duas cidades é que Santa Rita tem a lei seca, Alto Araguaia não. Então, aquele eleitor de Santa Rita que resolver tomar uma cervejinha, ou seja, consumir bebida alcoólica, é só atravessar a ponte, sair de Goiás, ir para Alto Araguaia, que aqui em Alto Araguaia está tudo liberado. Em Santa Rita está valendo a lei seca. Os principais candidatos aqui de Mato Grosso, o candidato à reeleição, o governador Mauro Mendes, e a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, já votaram. Mauro Mendes votou num colégio na capital do estado, em Cuiabá. Márcia Pinheiro também votou na capital do estado, em Cuiabá. A Justiça Eleitoral aqui de Alto Araguaia nos informou que cerca de 50% do eleitorado aqui compareceu já no período da manhã para poder votar. Portanto, agora à tarde, a expectativa é de que a eleição aconteça com as sessões mais esvaziadas, ou seja, o eleitor que for votar agora à tarde vai levar um tempo menor, já que de manhã houve filas aqui na cidade de Alto Araguaia e também em Santa Rita do Araguaia. Eram essas as primeiras informações da eleição neste domingo aqui na cidade de Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia. De Alto Araguaia, João Maia para Verde Vale Mineiros. 12:57, obrigado João Maia pelas suas informações aí direto de Alto Araguaia, então uma visão de uma cidade vizinha a respeito também, como assim tivemos de Jataí, e o que a gente percebe, que essa questão da lentidão na votação está acontecendo em todas as cidades, é uma coisa que vai ser observada e com certeza os comentaristas políticos nacionais logo vão estar tocando nessa situação do que está acontecendo para essa lentidão, Jota. Então, principalmente, que a gente registra, e acho que não há uma outra explicação realmente, é primeiramente o número de candidatos de cargos a serem eleitos, a serem escolhidos. A outra situação é a dificuldade realmente com o objeto, urna eletrônica, em digitar tantos números, em guardar tantos números, não levar a colinha, que é sempre importante, a gente sempre diz, e muitas pessoas esquecem de levar o papelinho, para poder registrar ali o seu voto. E também essas dificuldades eletrônicas, muitas vezes vem para facilitar, para agilizar como é a biometria, mas os equipamentos, como são eletrônicos, acabam ali, tendo essa falha, essa não leitura por N motivos, cada um é de um jeito, e não só lá. E se no dia a dia já dá problema, imagina no dia de eleição. Para exemplificar, eu na academia que eu faço, lá também dá problema na biometria, Não é todo dia que ela tá lendo, às vezes a pessoa tem que liberar manualmente. É um problema que veio para facilitar, mas infelizmente acho que ainda não temos uma tecnologia boa para poder, contemple aí essa facilidade. Acaba sendo passível 100%, também, Não é que a tecnologia em si vai resolver 100% dos problemas, a tendência é que facilite, que melhore, que dê mais rapidez, agilidade, mas que também está sujeito a ter os seus problemas, assim como o seu celular aí na sua mão, manual, que muitas vezes trava, é o mesmo sentido, muitas perguntas vão chegando e a gente vai respondendo, algumas até assim a gente acha até engraçado, mas é dúvida, Então a gente está aqui para esclarecer. O cidadão diz o seguinte: estou com o braço quebrado, eu tenho preferência na fila? Não tem a preferência, por estar com o braço quebrado. O que vai te dar a preferência é a idade, de aposentado já, a pessoa aposentada, gestantes, lactantes, mães que estão amamentando os filhos,
né, e deficientes físicos, né, que tenham ali uma dificuldade de mobilidade. Inclusive uma senhora disse que ela tem câncer, né, e quem tem câncer tem ali uma fraqueza corporal maior e ela não conseguiu esperar e ela não ganhou essa preferência, né? Ou seja, a lei não contempla ainda, né, apesar da gente saber que necessitaria, né, mas ainda não contempla, né, pessoas aí com estas dificuldades. Ela não conseguiu, né, então exercer o seu direito de voto ainda. Ela afirma que pensa que se vai votar ou não depois, mais tarde, se vai conseguir ou não, vai dar uma olhadinha lá, se a fila estiver grande, ela volta, né? Mas se ela estiver pequena, ela volta. Se estiver grande, ela diz que já não vai conseguir votar porque ela não aguenta ficar em pé tanto tempo. Ideal seria ali, às vezes, né? Tentando achar soluções aqui. Ela leve ali um banquinho, né? Tenta permanecer mais calma o possível. Leva água. Uma água, não sei se a idade dela já é de aposentadoria, se fosse ela poderia utilizar, mas se não for, né? Infelizmente ainda não consta essas prerrogativas todas aí na Constituição para poder dar essa preferência para ela na hora de votar. Exatamente, e assim, enquanto a lei não contempla, enquanto a lei não provisiona ou não prevê que isso pode acontecer e estende esse benefício para mais comorbidades, eu acho que a gente precisa também, assim, orientar no sentido, assim, de que as pessoas, essas que têm maior dificuldade, principalmente em permanecer em pé por um longo tempo, né? Que essas pessoas, se puderem, levar um banquinho de casa, uma cadeira, enfim, a pessoa que está acompanhando essa pessoa que tem essa dificuldade, providenciar, vamos dizer, entre aspas, esse conforto, né? De maneira que você possa esperar mais tempo, que é o que as filas estão traduzindo, mas que você possa receber de uma maneira mais confortável. As escolas, elas não oferecem esse tipo, as carteiras, enfim, elas não ficam disponíveis, né? Para que sejam colocadas ali ao longo da fila. Então, é preciso que você tenha esse cuidado com o seu idoso, com a pessoa que está com dificuldade, você que está levando essa pessoa para votar, então leve uma cadeira, né? Leve aí um banquinho para que essa pessoa possa pelo menos esperar de uma forma mais confortável e menos desgastante. É a única coisa que a gente pode aqui dizer, né? Tentando ajudar, como diz o Jota, a achar soluções, porque não há previsibilidade na lei para que essas pessoas tenham essa prerrogativa de chegar e ir logo para frente para poder exercer o direito de voto. O Léo até levantou uma questão, uma pessoa estava na frente, ela já estava para votar ali nos 45 do segundo tempo. Chegou aquele momento. Aí, né, chega um idoso. O idoso, ele tem a preferência realmente, né? Mesmo que você esteja ali, não, ele entra e, de acordo com a lei, ele tem, né, o idoso e pessoas aí, né, que entram aí dentro dessa lei. Eles têm a preferência, o nome é esse, preferencial. Né? Pode ser o mesmo que acontece em filas de banco. Olha, e tudo mais. Outra situação aqui que a pessoa está vendo o nosso debate, a nossa conversa aqui, e o nosso WhatsApp não para, né? Tá participando aqui conosco, dizendo, olha, recentemente, uma pessoa que foi recentemente operada tem essa preferência? Não há previsibilidade na lei. A pessoa pode ter passado aí por uma cirurgia de grande proporção, inclusive. Mas não há essa previsão na lei. Eu tenho esta situação no âmbito familiar, né? Minha mãe, por exemplo, ela operou de catarata. Ela não pode ir com muita claridade, ela não vai votar no primeiro turno. Ela não, porque justamente ela não tem aí essa preferência, né? Por causa da cirurgia, mas ela não vai votar aí no primeiro turno, talvez no segundo turno ela já consiga, e aí ela já vota na preferência dela. Isso, e se as pessoas não conseguirem, né, fazer o voto agora, justifica, né? E vota no segundo turno. Exatamente, ela tem que justificar o primeiro turno, né, e votar no segundo turno também. Bom, pessoal, pra gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu gostaria de ouvir de vocês. Deixa eu fazer um negócio aqui. Já fala e já diz o que você espera pra votação da tarde. Qual é a sua expectativa diante do que você viu? Muita fila, essa votação vai acabar às 17 horas. O que você acha? Eu tava tentando chegar nessa resposta, viu, Wesley? Sabe o que eu fiz aqui? Um balanço aqui. São 47.830 eleitores aptos a votar em Mineiros. Em 22 locais, em 133 sessões. Se você dividir esse número por 22 locais, é mais ou menos 2.174 pessoas por local. Se você divide 133 sessões por 22 locais, uma média de 6 sessões por local, né? E aí, se você divide 47.835 eleitores por 130, por essa média de 6 locais, é 359 pessoas
por cada sessão, uma média, lógico que são números médios, né? E aí nós temos o quê? Quantas horas de votação? 18 menos 10 horas de votação, não, 17, né? 9 horas de votação. 17. 359 por 17, nós teríamos 20 minutos aí aproximadamente. Aí tem que fazer uma conversão. Mas eu queria muito chegar nessa resposta sua aí, porque com essa média de 359 pessoas para votar em cada sessão, uma média, levando 20 minutos aí no caso daqueles atrasos, é perigoso ter pessoas que não consigam votar. Essa seria né? Só um cálculo assim para ter essa noção. Mas eu acredito, né, que a grande maioria dos locais onde tinha bastante fila, 80 ou mais, 90% daquelas pessoas estavam ali desconfortáveis, mas estavam ali para votar e ir embora. Então acredito que até umas 2 horas da tarde, eu acredito que aí começa a diminuir esse fluxo maior. Pelo menos é o que eu acredito. Tanto é, né, Jota, que, por exemplo, deu 17 horas, que é o horário que encerra, né, a votação. Mas se a pessoa estiver dentro do colégio eleitoral, ali na fila, ela tem o direito de exercer o voto após as 17 horas. Tem sim, viu, Herô? Tem sim, a pessoa vai fechar o portão da escola, a gente gosta sempre de falar assim num linguajar mais simples, vai fechar o portão da escola e as pessoas que estiverem lá dentro e ainda não tiverem votado, elas têm esse direito, né? Vai ser passada uma senha para cada um, geralmente é assim que acontece, uma senha para cada pessoa, e aí sim, após encerrada aquela fila que estava ali, aí as pessoas vão votar e assim a urna vai seguir lá pro cartório eleitoral para que seja feita a retirada da chamada mídia que a gente colocou o apelido de pendrive da urna, né? Para poder ser inserido aí nos computadores lá do cartório e enviado ao TSE para contabilização geral. Então as pessoas que lá estiverem dentro da escola, né? O pessoal vai fechar ali, né? Às vezes sobra um ali, não, mas podia ter. Mas na sessão, não fazendo aglomeração, né? Exatamente, né? Então, quem tiver lá vai ter sim o direito de votar. Há uma distribuição de senha, mas não chega depois das 17h01, porque isso, não vai dar certo, não vai dar certo. Olha só, a Maria Efigênia, que é chefe do cartório da 21ª Zona Eleitoral, eu mandei mensagem para ela, né, para perguntar o que ela queria, o que eles queriam destacar em relação a essa primeira parte da manhã, né, da votação das eleições majoritárias, e ela mandou uma resposta aqui, disse o seguinte: nós já esperávamos que fosse uma eleição demorada, devido à quantidade de candidatos e com biometria. A coleta de dados atrasa muito a votação, pois caso não reconheça a biometria do eleitor, o presidente da sessão tem que tentar 4 vezes a biometria do eleitor, né? Ela disse assim que na eleição de 2018 também ocorreu filas enormes, processo mais lento, e ela disse: quanto a nós servidores, só cumprimos as ordens do TSE. Concluindo meu cálculo aqui, ó. Deixa eu te falar. Quando a gente começou, você falou a média de 15 segundos, né? E a gente arredondou, vamos colocar 1 minuto, né, para cada pessoa. Bom, 1 hora tem 60 minutos, então 60 pessoas votariam se fosse 1 minuto, né? Você pegar esse número aqui médio que eu fiz aqui de 359 pessoas por uma média, né, de 359 eleitores por sessão aqui em Mineiros, né? Se cada um gastasse 1 minuto, né, nós gastaríamos 6 horas para esses 359 pessoas votarem, todos eles. Assim, cálculos médios, ou seja, nós temos 9 horas de votação, né? Isso. 9 horas de votação. Então, é tranquilo ainda, mas nós fizemos em 1 minuto, né? Agora tem ali a entrada, a conferência e tudo mais. E aí, se você dobra isso aqui, aí já daria 12 horas, aí já não era possível. Exatamente. Dariana, alguma coisa para falar a respeito dessa manhã? Não, assim. A sua expectativa? Como o Léo disse aí também, eu acredito que assim, as pessoas que estavam na fila para votar na manhã de hoje, elas realmente estavam empenhadas em conseguir votar e ir embora para casa. Eu tenho um relato aqui de uma eleitora que mandou mensagem para mim, ela começou ali na fila por volta de 11 horas e saiu agora, 13 horas da tarde. Então, assim, foram 2 horas na fila, mas ela permaneceu ali, né, até conseguir votar. Também, fora outros relatos também lá no colégio estadual também,
Teve outras pessoas que falaram para mim, olha, eu já tô aqui há mais ou menos 1 hora. E quando eu tive essa informação com a pessoa, ainda estava longe dela chegar para votar. Então, com certeza, ela ia levar um bom tempo. Mas, assim, como tem bastante fila nesse momento, eu acho que ali, em um certo ponto da tarde, vai começar a ficar mais tranquilo essa votação. E a gente espera, né, que os eleitores realmente compareçam para votar, porque é muito importante. Aqui em Mineiros, só ressaltando mais uma vez, né, a gente tem 47.835 eleitores aptos a votar, né, desses quase 4.000 não tem a biometria, mas não tem problema, pode votar mesmo assim, né, depois que teve a pandemia em 2020, não é mais necessário exigido o cadastro biométrico. Então a gente espera que tenha um número pequeno de abstenção, porque isso é muito importante para nossa cidade, né? E quando você disse qual a expectativa, né, que a gente tem a respeito agora dessa segunda parte da votação, assim, em relação a minha expectativa é conseguir votar, né? Porque eu tentei. Acho que estamos todos nessa situação. Todos, né? eu também tentei. Quando cheguei lá, tinha aquela fila enorme. Falei, não, vou votar à tarde. O Marcos Silva acabou de falar aqui pra gente. Eu acabei de votar, foram 2 horas. Né? E eu tô aqui dizendo pra vocês que a minha expectativa é conseguir votar. E assim, eu só saio de lá depois que eu conseguir votar. Eu também. E eu acho assim, ó, que eu acho assim que embora filas enormes, embora seja cansativo, a gente passe calor, pode chover, eu acho que não é um motivo pra gente desistir de votar, né? Afinal de contas, é o destino do nosso país, né? Que pode ser mudado com o nosso voto. A pessoa fala, mas você acha que o meu voto vai mudar? O seu voto faz a diferença. Então, eu acho que todo mundo deve enfrentar aí pelo menos um pouquinho, né? Pra mim já ficou claro que eu vou levar o meu banquinho. Sim, eu também. Vou lá em casa agora, pegar o meu banquinho, pegar minha aguinha do lado. E pra ficar esse tanto de tempo em pé, eu sou assim um pouquinho maneiro, então eu acho que meu joelho não vai aguentar. Então eu já vou levar um banco. Isso aí, pega o banco, leva a água. Banheiro, se precisar, você deixa o banquinho lá no lugar, né? Porque quase não vai movimentar muito, né? E aí, o banheiro tem, fica muito à vontade lá esperando o seu momento de votar, porque eu acho que não é motivo para você falar assim, eu não vou votar, né? Vou justificar o meu voto. Poxa vida, se você tem saúde, tem disposição para isso, vai em frente. Exato. Jota. Ero, qual que é a sessão que você falou que é a temida? A temida. Sessão 43. Então, vou na vizinha, 45, tá? Lá na Escola Otalécio Alves Irineu também enfrentar essa fila aí. E a expectativa é essa, né? De que a gente tenha eleições e principalmente após divulgação dos resultados, né? Que as pessoas mantenham os ânimos calmos, né? Principalmente. E a gente sabe que sempre quando há os resultados, a gente tem candidatos de mineiros concorrendo a cargos, né? E a gente sabe que ficam afloradas aí as emoções. E a gente pede que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, de tranquilidade, principalmente na hora das comemorações, né? E a gente torce aí que tenha, né, comemorações para mineiros. É bom para mineiros a gente ter um representante estadual. A gente queria, né, já há muitos anos ter aí representante estadual e a gente continua com esse sonho. Por isso a importância do mineirense em votar, né? Como você disse aqui, é o celeiro deles, né? O palco maior, é a base, né, da pirâmide. Então, essa base sendo forte, né? O que vier por fora aí é sempre bom. E que é claro que vença aquele que a população escolher e achar que é o melhor. E que cada um respeite aí a decisão de cada um, tá? Isso. Que é o mais importante, é o respeito. Enfim. E se foi assim, eleito pela maioria? Que seja feita, então, a vontade da maioria, né? Que é o que preconiza a democracia. Exatamente. Olha, 1h15 agora, então agora a gente vai para o intervalo, a equipe toda agora vai se refazer, vai comer, vai beber, se hidratar, para nós prepararmos aí para o período da tarde, como nós dissemos aí, ao longo da nossa programação, nós estaremos aqui até que o último voto seja apurado e tudo seja divulgado pelo TSE e nós possamos anunciar quem foram os eleitos, onde nós teremos segundo turno, enfim, que nós terminemos esse nosso trabalho trazendo as últimas informações aí oriundas do TSE. Só uma última coisa aqui, Wesley, já é a segunda vez que eu recebo a reclamação, não sei se da mesma pessoa, mas uma veio da nossa recepção e outra pelo nosso WhatsApp, de pessoas relatando o seguinte, que digitou o número do seu candidato preferido e apareceu foto de outra pessoa. Quando isso acontecer,
você deve chamar imediatamente, né, o presidente ali da sessão e informar que está ocorrendo isso. Não adianta você, né, ir lá e fazer todo o trâmite, não chamar ninguém e posteriormente reclamar, porque aí não há como, né, fazer essa conferência. Então, aconteceu, né? Então vamos fazer virar manchete. Já dá um grito, já dá um grito. Uma situação também que até só complementando essa informação, Jota, que a Maria Efigênia até ressaltou, que as pessoas elas têm que ter calma para votar, né? Por exemplo, assim, a pessoa está digitando, ela não terminou de digitar o número completo. Então ali ela tem que digitar o número totalmente ali para realmente fazer essa conferência, se realmente é um erro ali que ocorreu, ou se não, às vezes ela realmente está, ela não faltou um número. Exatamente, ela está ali tão, né, emocionada. Nervosa. Exatamente. Então fica aí, né, esse reparo também. Aconteceu qualquer problema, chame o presidente da sessão, fala, ó, tem um problema aqui. Digitando o número, esse presidente da sessão vai acionar aí a pessoa encarregada que está em nome da justiça, ela vai verificar a situação, falar, ó, não dá prosseguimento enquanto a gente não vê o que está acontecendo aqui. É na hora. Até porque isso tudo que ocorrer vai ser registrado numa ata daquela sessão. Então, por exemplo, isso para efeitos legais posteriormente, né, você fez tudo dentro da legalidade como a lei preconiza. Porque depois não dá já mais. Não dá mais já pra não dá gente mais. conferir e a gente cabe a gente relatar aqui, mas essa é a nossa orientação da justiça. Até porque se acontece com você, o voto é secreto, só tá você e a urna, acontece com você não chama ninguém e passa pra frente, é a sua palavra contra, né? E quando você chama o presidente ou qualquer auxiliar ali, a outra pessoa também será, vai ver o problema e ela será uma testemunha, né, do ocorrido. Vale ressaltar, gente, que assim, é chamar, mas não é chamar qualquer um. As únicas pessoas que estão autorizadas a ir até a cabine e verificar o problema verificado por você é o presidente da sessão ou o mesário, né? Não é você chamar um da fila, chamar um fiscal do partido. Essas pessoas, elas não podem. As pessoas. Porque há a violação do seu voto, do segredo do seu voto. Então, aí você resolve um problema e cria outro. Tem 3 pessoas, né, à disposição ali, os 2 mesários e o presidente. O ideal é que quanto mais testemunhas, se realmente for algo, né, que estiver acontecendo, seria mais fácil ali, né, talvez de ver, de se resolver, substituir alguma coisa. Mas se você não chama ninguém, tenta resolver sozinho, aí é só você e aí fica mais difícil, né? Exatamente. Bom, vamos lá, né? Já são agora 1h18. A gente vai terminar essa nossa primeira parte da nossa cobertura, agradecendo mais uma vez aqui a nossa equipe, a todos que estiveram na rua, trazendo as informações e trazendo essas impressões para vocês que estão nos acompanhando desde as 6 horas da manhã. O que aconteceu nessa manhã e quais são as perspectivas aí para o período vespertino, esse período da tarde, né? Já são 1h18, então, em tese, nós teríamos aí mais ou menos 3 horas e 42 minutos para encerrar então esse pleito eleitoral. E tá na hora de quem não pôde votar no período da manhã, votar no período da tarde. Quem deixou para tarde também não deixar para a última hora, porque aqueles que estiverem na fila às 17 horas recebem a senha e vão poder concluir aí o seu processo de votação, o exercício da democracia. Caso você chegue após esse horário, é o horário preconizado de término aí por parte da Justiça Eleitoral, então você não vai poder votar, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com mais informações para você que está acompanhando aqui a nossa cobertura da Verde Vale, do jornalismo da Verde Vale nessas eleições de 2022. Vale ressaltar também para você que nos acompanha através do rádio e você também pode nos acompanhar através aí das nossas mídias digitais. Você pode nos acompanhar aí pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo IPTV da Mixtel. Então daqui a pouco a gente volta com mais informações para você, alusivas aí às eleições de 2022.